Boa noite a todos que estão aqui nesse sábado, né? Um pouquinho de vento já mudando o clima, a natureza mesmo é uma coisa fantástica, né? A natureza obedece os ciclos, a gente tem que aprender com ela. Mas foi só um pensamento que veio agora. Então, o tema, como foi falado, é o Livro dos Espíritos. E é um tema que eu considero que eu não vou ensinar ninguém, na verdade. Eu não vou ensinar ninguém. Mesmo porque a maioria das pessoas que estão na doutrina espírita já estudou, já tem toda a história, como é que surgiu. Mas acontece que nunca é demais falar um pouquinho, né? Porque as nossas mentes são tão agitadas, nós estamos com o pensamento tão acelerado, que às vezes a gente ouve, estuda, mas a gente tem por natureza do ser humano encarnado de esquecer. E a gente tem que relembrar. Então, o tema de hoje, ele vai trazer um livro que tem muitos autores. Porque ele não é de qualquer um, ele é dos espíritos. E não é qualquer espírito. Se a gente começar a perceber a autoria do Livro dos Espíritos, não são qualquer espírito. São Luís, Santo Agostinho, Paulo, Fênelon, João Evangelista, o Espírito de verdade que é o próprio Cristo. Gente, a autoria desse livro não é qualquer coisa, não é? Mas teve que ter alguém encarnado que assinasse a obra. E essa pessoa, Allan Kardec. Foi confiado a Allan Kardec a organização dessas ideias que os espíritos trouxeram para a humanidade. Ele tinha que organizar na Terra a escrita dessas mensagens. Então, o Livro dos Espíritos, ontem, ele fez 168 anos. Ele é como se fosse assim o primogênito, o irmão mais velho das obras da doutrina espírita. Ele nasceu primeiro. Então ele fez 68 aninhos ontem. E ele traz um marco para o pensamento religioso da humanidade. Ele marca, a partir de então, até então, a gente pensava assim, e a gente seguia isso. A partir dele, a gente vai pensar assim e a gente vai pensar diferente. Por isso que ele é um marco muito importante no pensamento religioso da humanidade. Ele, a primeira edição, como nós já falamos, 18 de abril de 1857, ela tinha 501 perguntas e 3 partes. Mas Allan Kardec, como um cérebro de gênio, ele não publicou a primeira edição e se acomodou. Capaz, ele não. Ele mesmo tendo publicado a primeira edição, com 501 perguntas relevantes sobre vários assuntos relevantes para a humanidade, ele, nesses 3 anos, de 1857 a 1860, o cérebro dele borbulhava com mais perguntas. E daí, em 1860, 3 anos após, ele publica a segunda edição, dobrando as perguntas. 1019 perguntas e 4 partes ele tem no Livro dos Espíritos, que é uma maravilha. Tem a introdução, só a introdução tem 17 partes. Olha só que obra-prima que é a introdução no Livro dos Espíritos, 17 partes. E daí ele fala da primeira parte, né, que é as causas primárias, a segunda parte, que é o mundo espiritual, ou então o mundo dos espíritos, a terceira parte sobre as leis morais, a quarta parte, esperança e consolação, e a última parte, conclusão.
Muitos estudiosos falam que essas 4 partes do Livro dos Espíritos deram origem às irmãzinhas do Livro dos Espíritos, que são as outras obras. Então, muitos estudiosos falam que das causas primárias, Kardec escreveu a Gênese. Da parte que fala do mundo espiritual, ele escreveu o Livro dos Médiuns. Das leis morais, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, ele escreveu o Céu e o Inferno. Então, tem tudo a ver se a gente conseguir ler com atenção todas essas partes e ler com atenção todas as outras obras, a gente vai de fato perceber que essas pessoas que defendem isso têm uma certa razão, porque existe muita coincidência entre as obras. E o século? O século XIX não é como hoje, tudo da era digital, inteligência artificial para nos ajudar, tudo na palma da nossa mão, o mundo na palma da mão, o WhatsApp pergunta agora, a resposta vem instantânea. Não! O século XIX. E a gente tem que pensar um pouquinho nesse século, em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, porque foi um século marcado por muitos acontecimentos importantíssimos para a humanidade. Foi um século das grandes revoluções, foi um século de muitas guerras, foi um século onde a maioria dos países da América Latina conseguiram a independência, o Brasil foi um deles, onde o regime escravocrata teve abolição, em vários países onde a escravidão acontecia, um século onde o materialismo estava muito presente, porque nos séculos anteriores, a gente pode lembrar, lá atrás, nos séculos anteriores, as religiões dominavam e governavam junto com os reis. E elas falavam, aqui ciência não entra. Era o negacionismo total. Não entra a religião aqui. É só o rei e a igreja. Nos séculos anteriores. No século XIX teve uma virada. Houve um grande avanço das ciências. Muito avanço da ciência. E daí a ordem inverteu. E daí a ciência falou, poxa, aqui religião não entra. Então inverteu-se o poder da autoridade. A autoridade passou a ser a ciência. E as religiões começaram a ser negadas. Deus passou a ser negado no século XIX. O materialismo estava muito forte. Mas, ao mesmo tempo, que no mundo inteiro havia fenômenos de eclosões científicas acontecendo, se descobre alguma coisa daqui, se estuda alguma coisa lá, se comprova alguma coisa ali, e assim vai, foi o século das grandes descobertas científicas também. Se isso aconteceu, ao mesmo tempo, no século XIX, começou a pipocar pelo mundo inteiro fenômenos espirituais. Olha só a contradição. A ciência dizendo que tudo tem que ser provado. E acontecendo no mundo inteiro fenômenos impressionantes de manifestações espirituais. Em tudo quanto é lugar do mundo. Mas o mais famoso foi das irmãs Fox. Todo mundo lembra, né? A Margaret Fox e a Kate Fox. Uma de 10 anos, uma de 7. Moravam numa pequena vila em Nova York. Hydesville, o nome da vila. Nos Estados Unidos. E elas, como elas tinham a mediunidade, conseguiam ver e falar com o espírito, elas acharam que era o demônio. E começavam a chamar ele de pé rachado. Então elas começaram a virar notícia no mundo inteiro. E esses fenômenos espirituais que aconteceram no mundo inteiro, também chegaram na França, onde Kardec vivia, no século XIX. E, para resumir,
Os espíritos se comunicavam através de batidas na mesa. E aquilo virou um espetáculo maravilhoso. Uma peça de teatro. As pessoas pagavam para ir nos locais, para ver as mesas se movimentarem, baterem. Então eles batizaram isso de mesa girante, falante ou dançante. E eles vão lá ver as mesas dançantes, vão lá ver as mesas falantes. Naquela época, muitos cientistas estudavam o magnetismo e o poder do magnetismo. E tinha um senhor chamado Senhor Fortier, muito amigo de Allan Kardec, que naquela época também não era ainda o Allan Kardec. Era Hippolyte Léon Denisard Rivail. É um nome comprido, francês e difícil de falar. Um homem da ciência. O Hippolyte, ele era muito conhecido na França. Ele era mestre em química, em física, em matemática, em astronomia, em letras. Ele tinha vários títulos. Ele conhecia tanto a anatomia que tinha muita gente, biógrafo de Allan Kardec, que jurava que Allan Kardec era médico, mas não era. Ele não era médico, ele era pedagogo. Ele dava aula. Mas o cara... Então, olha só, se não fosse o Espiritismo ensinar pra gente, que a gente vai aprendendo através das encarnações, como é que nós iríamos explicar o cérebro de Allan Kardec? Um homem do século XIX que entendia de tudo. Era um mestre em tudo. Ele tinha título em várias academias, pelo trabalho que ele prestava na sociedade. Ele escrevia livro de reforma educacional, de proposta educacional para o sistema educacional francês, para o sistema educacional público francês. Ele escrevia tratados de aritmética, de astronomia, de física, de química, e ele era poliglota. Isso quer dizer que ele não só falava, como ele escrevia. Então ele era professor e nas horas vagas ele era tradutor. Fluentemente, claro, francês, que era a língua pátria dele, mas ele estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, e lá só se falava alemão, então ele aprendeu o alemão fluentemente, o holandês, o latim, o grego e o gaulês, o italiano e o gaulês. O cara era uma sumidade, um cara que se envolvia, um homem que se envolvia no tempo dele, na sociedade dele. E ele dava aula, ele era professor. Mas em 1932, Napoleão Bonaparte III fez uma reforma no ensino. Essa reforma obrigava os professores a prestar homenagem a Napoleão III e prestar juramento a Napoleão III, além de impedir que as mulheres estudassem. Aí, como Allan Kardec não concordou com nada disso, escreveu um monte de documentos combatendo esse documento de Napoleão III, ele deixou de dar aula. Mas na casa dele, ele começou a dar aula para muita gente de graça, de química, física, mas não nas escolas. Ele saiu das escolas e foi dar aula em casa. Esse era Allan Kardec, que adquiriu o nome de Allan Kardec justamente pela investigação que ele começou a fazer em relação a esses fenômenos que aconteciam nas mesas girantes, naqueles teatros e naquelas casas de espetáculo da época que as pessoas pagavam, cobrava-se, dinheirinho na mão, senta lá, vou ver a mesa balançar, vão ver. Teve um estudioso inglês chamado Arthur Canon, que ele falou uma frase bem interessante. Ele falou assim, ó, é como se houvesse uma invasão organizada dos espíritos. E de fato foi uma invasão organizada dos espíritos no século XIX, em várias partes do mundo. Então Allan Kardec foi convidado pelo senhor Fortier para ir lá ver as mesas falantes, dançantes,
e girantes. E Allan Kardec era um homem da ciência. Ele falou para Fortier, ora, até que me prove que mesa tem cérebro e que consiga responder, que tem nervos, que consiga sentir, eu vou dizer, até constatar, que isso tudo é história da carochinha. Mas como o senhor Fortier era um homem da ciência, ele era magnetizador e estudava o magnetismo, e muito amigo de Allan Kardec foi. E lá, daquele espetáculo todo, Allan Kardec viu um fundo de inteligência nas respostas que as mesas davam para as perguntas que o público fazia. E ali ele teve um insight. Vou estudar isso, vou pesquisar isso, vou querer saber como isso funciona. E assim, esse homem ligado à ciência começou a estudar o fenômeno usando a ciência da época, que era a ciência positivista, baseada na filosofia de Augusto Comte, onde teria que se observar, coletar dados, descrever o fenômeno, investigar, consultar as testemunhas, analisar, testar e concluir. Então, por isso que se diz que todo o livro dos Espíritos, ele foi pautado no método científico, porque Allan Kardec não dispensou o método científico da época. Ele se utilizou de médiuns, algumas irmãs, médiuns jovens, e as perguntas que ele fazia, ele analisava as respostas. Mas dizem os biógrafos de Kardec que ele também testou as médiuns. Ele não aceitou qualquer médium. Para quê? Para ver se elas iam fraudar. Se elas iriam fraudar o fenômeno ou não. Ele testava as médiuns. Então, Allan Kardec, ele usou de muito rigor. Ele usou de muito rigor em toda a investigação que ele fez para organizar as respostas e publicar o Livro dos Espíritos. E ele teve muitos colaboradores. Meu Deus do céu, a gente já falou, só os espíritos dessa categoria, como Fenelon, São Luís, Santo Agostinho, olha só o nível. Olha o nível. Olha o nível de colaboradores de Allan Kardec. O próprio Jesus, Espírito de verdade. Então, parece que Allan Kardec fez tudo no mar de rosa, né? Não é verdade. Ele teve muitos opositores também. Imagina, no século XIX, a ciência materialista e os religiosos. Então, Allan Kardec, ele enfrentou muitos opositores, religiosos da Igreja Católica e da Igreja Protestante, muitos. Muitos adversários científicos, os médicos, os psicólogos e os cientistas materialistas queriam o pescoço de Kardec. Ele enfrentou os opositores sociais, os juristas, os jornalistas. Ele enfrentou os opositores médiuns, tinham médiuns que eram opositores de Kardec. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico já acontecia e tinha pessoa que lucrava com isso. Lia a mão, via a bola de cristal, tirava a carta, adivinhava futuro, recebia dinheiro. E Kardec passou a ser um concorrente para essas pessoas. Olha o concorrente aí, ó. Já fala direto para os espíritos. Então, até os médiuns da época passaram a ser opositores de Kardec, a ponto dele receber tantos opositores que no ano de 1861, na Praça de Barcelona, na Espanha, um bispo da época ordenar que se queimasse os 300 livros de Allan Kardec.
Ainda bem que não queimaram Allan Kardec. Foram só os livros, porque a época da Inquisição já tinha passado. Mas para ver a oposição que Kardec enfrentou. Ele também enfrentou adversidades financeiras. Ele confiou num parente uma escola e a pessoa tinha um vício, o alcoolismo, acabou com a escola, acabou com o dinheiro, deixou Kardec na ruína. Ele enfrentou problemas de saúde, ele ficou cego temporariamente. Ele passou um tempo cego. Então Kardec, não é porque era um homem do planejamento de Jesus para organizar os conhecimentos espíritas no Livro dos Espíritos e nas obras, que ele passou pelo mar de rosa, não passou não. Pelo contrário, ele passou por muitos problemas. E o Livro dos Espíritos causou impacto, não só na França, mas em várias partes do mundo. Porque ele trouxe uma compreensão diferenciada. Ora, se eu acreditava que se eu sou uma pecadora eu vou para o inferno, bom, eu já tenho pecado, para que eu vou querer regenerar? Eu já tenho pecado, já estou marcada por selo do inferno. Então, para que eu vou querer regenerar? Se eu já estou marcada lá com o meu pecadinho, com o meu selinho do inferno. Então, o conhecimento que o Livro dos Espíritos trouxe destruiu esses conceitos de céu, de inferno. E ele, é claro, causou impacto muito grande no mundo, né? Mas há duas grandes questões essenciais no Livro dos Espíritos, muito importantes, de tudo que o Livro dos Espíritos desbravou, porque passou a ser um marco. Antes e depois do pensamento religioso, o Livro dos Espíritos vem trazer a boa nova de Jesus na prática, na nossa prática diária, no nosso dia a dia, na nossa vida, do nosso cotidiano, aqui e agora, no nosso contemporâneo. Além de ele trazer todo esse impacto, tem duas questões essenciais que eu gostaria de falar, que eu não gostaria que passasse em branco. Primeira questão essencial, a própria genialidade de Kardec em organizar esse conhecimento de forma lógica. Peguemos o Livro dos Espíritos e olhemos o índice. Gente, é fantástico. Está certo que ele foi ajudado até por Jesus, mas o cérebro era dele. Ele é o ser encarnado que teve a tarefa de organizar as ideias. Imaginem ele no século XIX, falando com médiuns do mundo inteiro, para universalizar as respostas. Aí ele recebe um mar de cartas. Um mar de cartas. Ali, naquele mar de cartas que ele recebia, não vinha só respostas corretas, vinha espíritos zombeteiros que queriam bagunçar a história, vinha respostas fraudulentas, distorcidas, vinha respostas erradas. E era Kardec que tinha que organizar isso. Claro, com a ajuda da sua mulher, Amélie, ela ajudou muito ele. Então, peguem esse mar de carta, que não tinha naquela época computador para a gente fazer uma seleção de arquivo. Esse é começo, esse é meio, esse é fim. Esse vai para o começo, esse vai para o meio, esse vai para o fim, esse vai fora. Gente, que cérebro é esse que conseguiu organizar essas ideias? Cérebro genial. Tão genial que o livro é dividido em 4 partes e estruturou todo o conhecimento. Dá uma estrutura para todo o conhecimento. Não precisa ser doutor para ler e entender. Qualquer pessoa que abra o Livro dos Espíritos, qualquer um vai entender. Qualquer um vai saber. Então ele incluiu a humanidade inteira nesses conhecimentos, porque não tem nenhuma dificuldade para a gente entender. Claro, tem umas palavrinhas difíceis ali, mas nada que um dicionáriozinho não nos ajude. Por exemplo, prolegômenos. Ora, a gente pega o dicionário e vê o que é prolegômenos.
Mas fora essas palavrinhas difíceis, é fácil de entender. O Livro dos Espíritos é fácil de entender. Então, esse poder genial de Kardec tem que ser falado. E a outra questão que é essencial falar é que Kardec viu além do fenômeno. Ele viu além do fenômeno. Porque muitos viram o fenômeno e ficaram no fenômeno. Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gabriel Delany. Um monte de cientistas da época descreveu o fenômeno cientificamente. Ótimo, ok. Foi útil. Maravilha. Mas Allan Kardec viu além do fenômeno. Ele era um humanista. E ele pensou, não, esses conhecimentos aqui têm que servir para transformar o coração do homem. Para transformar o coração da humanidade. Então ele viu naqueles conhecimentos um manancial para a transformação moral das pessoas. Jesus nunca abandonou a humanidade. Sempre investiu, desde que o mundo é mundo, Jesus sempre mandou espíritos de alta envergadura para nos orientar sobre a vida eterna, a comunicação com os espíritos, a imortalidade da alma, a comunicação. 3.800 anos antes de Cristo, os Vedas já falavam isso. 3.300, os indianos já falavam isso. 2.500, os egípcios já falavam isso. Os judeus, lá há 600 anos, Buda já falou isso. Imortalidade, ninguém morre, a gente tem um caminho, a gente pode se comunicar, a gente reencarna. Então, qual é a novidade? Só que nós conseguimos o conhecimento pelo conhecimento, mas não nos transformamos moralmente. Continuamos da mesma forma. Então, por isso que depois de Jesus mandar todos aqueles conhecimentos, ele mesmo veio. Ele mesmo veio tratar de... Ele se ocupou apenas de ensinar como se chega na felicidade. Buda ensinou o caminho da iluminação, os Vedas ensinaram, os indianos ensinaram o caminho da iluminação, da autoiluminação, da felicidade. Mas a gente não aprendeu. Então Jesus teve que vir pessoalmente. E o que é que ele disse? O caminho é amar. O caminho é servir. E Jesus só se ocupou disso. Ou a gente pensa que Jesus não poderia dar a fórmula da física quântica, como foi formado as nuvens e o globo do universo. Ele sabe, mas ele não quis se ocupar disso. Ele quis se ocupar de mostrar o caminho. Que a gente chega à felicidade. E daí, como ele viu que ele veio, se sacrificou numa cruz de madeiro, foi torturado. Amanhã é um dia que se comemora na cultura cristã a ressurreição de Cristo. Mas nós ainda continuamos matando, excluindo, segregando, torturando, xingando, com o nosso egoísmo em alta. Aí ele falou, vamos investir então nas vozes do além. Vocês vão lá e vão falar. Foi onde veio o Livro dos Espíritos, que é um conhecimento ímpar de marco da humanidade. Então, a nossa mente, ela é ainda muito confusa. Ela ainda é muito confusa. De fato, a gente se distrai muito no mundo, ainda mais com o celular, né? Ainda mais com as redes sociais, ainda mais com essas tecnologias, com essa mídia. A gente se distrai muito. Além de nós sermos confusos, nós compomos a soberania dos egoístas. Tudo meu, para mim, minha casa, meu carro, meu título de nobreza, meu título não sei de quê. Eu. Ainda compomos a soberania dos egoístas. Nós ainda não valorizamos todo investimento que Jesus fez na humanidade.
porque a gente não guarda a graça. Hoje poderia aqui vir nessa casa Allan Kardec para dar uma mensagem para todo mundo. A gente ia sair daqui nas nuvens. Foi Allan Kardec que falou com a gente. Mas passado 3 dias, a gente já estaria lá, em outra energia, porque a gente não guarda a graça no coração, a gente não guarda. Por isso é que Jesus investe, por isso é que está aí o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, para lembrar para a gente quem nós somos, para onde nós vamos. Isso aqui é temporário. Dá para ser feliz? Dá para ser feliz, mas é temporário. E só para finalizar, uma reflexão. O que é reencarnar no Brasil, como fala Jorge Larrat? Reencarnar no Brasil, numa etapa de transição, e que nós estamos aqui na etapa de transição, num solo como o Brasil. Isso é extraordinário, mas a gente só vê defeito. A gente só vê o que não pode servir para nós. A gente não vê que isso é uma oportunidade. Vê a nossa família com uma releitura dos laços de família. Aquele filho difícil não é a minha cruz, é a minha oportunidade. Aquele marido insuportável talvez não seja a minha cruz, talvez seja a minha oportunidade. Então isso o Livro dos Espíritos veio falar. O Livro dos Espíritos, para finalizar, quer nos convencer a nossa transformação moral, em que pese que saber é importante, mas sem fazer nada vale. É reformar por dentro para refletir na sociedade. Se eu me transformo, eu vou transformar a sociedade. E é um ciclo assim. Então, para finalizar, que eu já passei 5. É uma frase de Jorge Larrat também, que ele fala o seguinte: bem-aventurados somos nós, que nós temos o tesouro da doutrina dos Espíritos nas nossas mãos. Bem-aventurados somos nós, que nós temos, para começar, 1019 perguntas para a gente estudar, para começar. Porque com certeza, com o avançar da humanidade, muitas outras perguntas podem ser feitas para os espíritos. Então é isso. Que Deus nos abençoe. Desculpa por eu passar uns minutinhos. E que possamos voltar para nossas casas com essa proposta de verdade. Nós não somos matéria. Nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. E que na Páscoa a gente lembre de Jesus como o nosso grande guia e modelo, o grande investidor na nossa transformação moral. E a gente agradeça muito por isso. Muito, muito por isso. A gente possa agradecer a Jesus muito por isso. Que assim seja.